Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 2 de novembro. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho tenho trazido um devocional para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós nos fortalecemos espiritualmente, nós crescemos espiritualmente e com certeza os nossos dias são muito mais leves depois de feito um devocional e consagrado o nosso dia ao Senhor. Por isso, se você gosta de devocional, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, saiba que todos os dias nós temos aqui um devocional e você pode estar com a gente aqui. Basta você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e daí eu te peço um grande favor. Tá? E qual é esse favor? Que você deixe um like pra gente, para apoiar o nosso canal, que você deixe lá uma mensagem nos vídeos. Por quê? Porque quando você deixa um like, deixa uma mensagem, você interage com o canal e o YouTube, a plataforma, ela entende que você gosta e ela começa a ativar o algoritmo. E daí o que acontece? Ele começa a indicar para um monte de pessoas que precisam, que gostam também de ouvir uma palavra de Deus como você. Então, você pode me ajudar o nosso canal a crescer ainda mais, deixando o seu like, o seu joinha e deixando a sua mensagem. Você pode estar falando de onde você está nos assistindo, de que cidade você nos assiste, você pode deixar lá o seu comentário, ou então você pode inclusive deixar o seu pedido de oração para que nós possamos orar por você. Amém? Então vamos lá, queridos. Nosso devocional de hoje, do dia 2 de novembro, ele tem como tema: entregue suas preocupações ao Senhor. Esse é um tema, queridos, que realmente toma conta do nosso coração, porque nós vivemos preocupados. Essa é a verdade. Nós temos muitas preocupações. Agora, começo de mês, nós temos preocupações com as contas a pagar, nós temos preocupações com os nossos filhos, nós temos preocupação muitas vezes com o trabalho, nós temos preocupações, queridos, em diversas áreas. Sempre estamos preocupados com algumas situações. E essas preocupações, queridos, elas perturbam os nossos pensamentos. Ela vai trazer um desconforto, ela vai trazer essa perturbação mesmo, ao ponto de levar você ao estresse em alguns momentos. Então vamos meditar um pouquinho sobre essa palavra e vamos ver como que as pessoas antigamente, lá nos tempos bíblicos, elas agiam quando tinham preocupações. Vamos lá? Salmos capítulo 55, o verso 22. Esse salmo, capítulo 55 inteiro, ele vai falar sobre preocupações. Mas eu quero destacar o verso 22, que diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Queridos, vamos pensar o seguinte: quando você hoje está muito preocupado, você entra num nível de estresse, alguns entram num nível de depressão, de ansiedade, você normalmente faz o quê? Você vai procurar um médico, ou você vai procurar um psicólogo, ou um psicanalista, onde vai te ajudar a lidar com essas situações. Não é assim? Você vai procurar alguém que possa ou te dar um medicamento para controlar alguns sentimentos, né? Para acalmar, ou você vai procurar um especialista que vai te ensinar a como lidar com as preocupações do dia a dia. E tem aquela segunda questão: e no tempo bíblico, como que era feito se não tinha esses especialistas? Como que se fazia com as preocupações no tempo, por exemplo, de Davi, que esse é um salmo de Davi, quando não tinha um médico, né, para gerar ali uma receita médica para poder tomar, para poder acalmar, para poder dormir, para poder controlar o humor. Como que eles faziam para poder muitas vezes controlar as preocupações e lidar com as preocupações da sua vida, quando eles não tinham um psicanalista, um psicólogo?
Então nós vamos reparar, queridos, que nesse caso nós temos uma solução única para isso. Se nós procuramos um outro ser humano que também tem preocupações como nós, que vai nos ensinar a lidar com preocupações, não é mais fácil eu me aproximar de Deus, que nos criou e que sabe tudo, exatamente tudo sobre nós, muito mais do que qualquer médico no mundo, o melhor médico do mundo, o melhor psicanalista ou o melhor psicólogo do mundo? Era exatamente isso que Davi fazia e que as pessoas naquele tempo faziam. Elas simplesmente tinham preocupações, tinham sofrimentos, tinham pensamentos perturbadores, tinham preocupações, queridos, com família, com filho, com casamento e com um monte de outras coisas, de outras situações. Como que eles faziam? Davi, queridos, ele nos mostra que ele simplesmente ia de encontro a Deus. Ele orava a Deus. Ele buscava em Deus esse tratamento. Quando a Bíblia fala, queridos, entrega suas preocupações ao Senhor, como que funciona? Vamos imaginar que essa caneta ela seja um problema, uma preocupação ao qual eu estou, o qual ela está realmente me gerando muitos conflitos, perturbações, ela está me gerando um sofrimento, ela está me fazendo ter pavores, está me fazendo ter ali temor, medo, pânico, ok? Então vamos supor que essa caneta aqui, ela seja tudo isso que eu acabei de falar. E que você é Deus. Bom, vamos supor que você seja Deus e eu estou ali sentado de frente com você, como eu estou agora aqui, e eu falo para você assim: olha, Deus, eu estou com esse problema, com essas preocupações que está me dando muitos problemas. E ali eu relato para você tudo aquilo que está se passando comigo através dessas preocupações. Eu falo para você: olha, essa preocupação está me dando medo, está me dando pavor, está me deixando doente, está diminuindo a minha imunidade, está me deixando abatido, sem fome, sem sono, dá vontade de sair correndo, largar tudo, abandonar tudo. E eu falo para você assim: olha, eu tenho esse problema e eu preciso de uma ajuda de alguém para que eu possa saber lidar com esse problema e, se possível, além de me ajudar a cuidar desse problema, me traga ali uma direção de como eu devo tratar esse problema. Como que eu devo lidar com essa situação, para que eu não fique assim, doente, aflito, abatido, triste, depressivo, ansioso. E Deus fala bem assim para mim aqui: você, como Deus, né? E nesse exemplo que eu estou citando, fala assim: entrega para mim o seu problema. Eu vou lá, pego o meu problema e entrego na sua mão. E você fala assim: deixa comigo agora esse problema, que eu vou ajudar você. Eu vou te sustentar diante desse problema. Eu vou te trazer a direção, eu vou acalmar o seu coração, eu vou simplesmente levar você para um lugar de descanso, de águas tranquilas, de verdes pastos. Lembra do Salmo 23? O Salmo 23, queridos, é exatamente isso. Lá no Salmo 23, Davi já orava ao Senhor por causa de todas as preocupações, aflições, angústias e situações da vida dele. No Salmo 55, de novo ele fala só sobre preocupações. E quando eu entrego o problema para Deus, deixa na mão de Deus. Não vai lá e tira lá da mão de Deus. Não vai, não, presta aqui um pouquinho, Senhor. Não. Você deixou na mão de Deus? Deixa lá. Ore ao Senhor e fala: Senhor, me dá direção, me dá aqui uma luz para que eu possa entender, para que eu possa enxergar esse problema de um outro ângulo. Porque muitas vezes, queridos, a preocupação ela é muito grande porque nós estamos vendo a preocupação na mesma altura e eu não consigo ver solução.
Quando eu entrego para Deus, Deus está onde? Lá em cima. E eu oro ao Senhor, o Senhor, como a Bíblia nos fala, principalmente no livro de Ezequiel, fala sobre o sentinela, sobre uma torre de vigia, um lugar muito alto. E ali a Bíblia nos fala que subir a torre de vigia ou estar em sentinela é estar em Deus. Quando eu oro, eu subo até Deus, eu vou de encontro a Deus. E de lá de cima, eu consigo olhar num outro ângulo o meu problema. Eu consigo dar uma panorâmica, ter uma panorâmica do meu problema. E muitas vezes, quando você olha ele na mesma direção, você não consegue ver solução. Mas quando você ora a Deus, busca em Deus, vai de encontro ao Senhor, Ele te permite você ter uma nova panorâmica desse problema e você fala, olha, aqui tem uma solução. E você só consegue ter essa panorâmica, essa nova visão de um novo ângulo, entregando o problema a Deus. É assim que Ele vai te sustentar, é assim que Ele vai fazer, queridos, que você nunca venha a cair. Problemas sempre nós vamos ter. Nós, por sermos cristãos, não somos diferentes de nenhum outro humano na Terra, independente de ser crente ou não. Todos nós estamos sujeitos às mesmas preocupações, estamos sujeitos aos mesmos problemas, estamos sujeitos às mesmas condições. Nós temos a maior vantagem, e quando nós oramos, nós subimos nesse lugar, esse lugar que é lugar de visão, subimos nesse lugar que é um lugar de refúgio, que é lugar de cuidado, que é o lugar onde Deus pega as suas preocupações e começa a falar com você, começa a te trazer direcionamento. Esse é o lugar que todos nós deveríamos sempre estar. Então, entregue as suas preocupações ao Senhor, mas entregue e entre em oração e peça para Deus para que você possa ver esse problema numa visão panorâmica. Numa visão, queridos, como hoje em dia os grandes satélites, né? O satélite quer ver uma casa, vai lá, direciona o satélite, ele tira uma panorâmica de cima da tua casa. E você tem uma visão da sua casa e do que está ao redor. E ali nós começamos a entender. É assim, por exemplo, que hoje as grandes guerras que nós estamos vendo aí, é assim que eles fazem para poder vencer o inimigo. É assim que, por exemplo, as prefeituras fazem para poder, muitas vezes, ter a medição do lote da tua casa, para saber quanto de construção tem. É assim que a polícia militar, civil, polícia federal hoje, enfrenta o crime organizado, tendo uma visão panorâmica. E eu falo para você, muitas vezes nós estamos olhando o problema aqui, ó, na visão dos nossos olhos. E nós temos a maior tática. Os seres humanos estão usando satélites, câmeras e altas tecnologias. Nós temos a maior tecnologia de todo mundo. Deus vê o nosso problema, as nossas preocupações e uma nova panorâmica. E atacar esse problema, e quando eu falo atacar, não estou falando de agressividade, mas atacar o problema no lugar onde eu possa achar solução. Porque quando nós estamos preocupados, queridos, a nossa vontade, como diz aqui o Salmo 55, a nossa vontade muitas vezes é que se nós fôssemos uma ave, sair voando e ir para um lugar bem distante, bem longe e fugir dos problemas. Não é assim com você? Todos nós somos assim. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, nós começamos a ter preocupações como todo mundo, mas com uma tecnologia que só Deus pode nos dar, dessa visão panorâmica dos problemas. Amém? Então vamos orar, queridos. Eu quero poder estar orando por você e consagrando esse dia ao Senhor. E não esqueça, nessa oração que nós vamos fazer agora, entregue suas preocupações a Deus e busque em Deus uma visão para que você ataque o seu problema, para que você possa vencê-lo.
Amém? Em Deus você vence. Amém, queridos? Vamos lá? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia 2 de novembro e consagramos ao Senhor o nosso dia, os nossos afazeres, consagramos ao Senhor todos os nossos planos, projetos. Muitos hoje, Pai, vão estar em casa com sua família, unidos. Que eles possam, meu Pai, ter harmonia, paz, alegria, momento de comunhão, descontração, de amor entre eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos lançar diante do Senhor, como algumas outras versões bíblicas diz, lançar diante do Senhor, Pai, o nosso fardo, as nossas preocupações, que muitas vezes está nos tirando o sono, nos deixando tristes, abatidos. Pai, ensina-nos e dá-nos uma nova visão, uma visão panorâmica de como resolver, como atacar esse problema e resolver e sair vitorioso diante de todas essas situações. Em nome de Jesus, nós consagramos a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nosso casamento, tudo aquilo que nós vamos fazer, nossa entrada e nossa saída, nós consagramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.